Ordenação de vetores e dados em VBA. Como a gente faz para ordenar dados no Excel? Quando a gente tem lá no Excel, a gente tem o botão da direita, lá bem na parte de filtrar dados, tem o botão com a letra A e a letra Z, que é para quando você quer ordenar dados em ordem crescente, e quando que tem de Z para A, quando você quer ordenar em ordem decrescente. Tá? Então essa videoaula aqui é para mostrar como funciona o botão de A a Z, ou seja, como ele está programado dentro do VBA. Ele obviamente não usa o método que a gente vai falar aqui, que é o método da bolha, mas ele usa algo parecido, no mesmo sentido, para ordenar números em ordem crescente, em ordem decrescente, ou mesmo letras, textos. Né? O algoritmo funciona tanto para números quanto para string, como para letras. Tá? Esse assunto está no capítulo 4, né, chamado Método da Bolha, do livro do Mercado Financeiro. Lá tem todo o algoritmo, tem o passo a passo, que eu vou fazer uma parte aqui. E também está no capítulo 6, porque a gente faz ordenação pela planilha, com células, ou também com vetores, diretamente na memória RAM do VBA. Tá? Então a ideia é como que funciona isso. Bom, antes de tudo, vamos ver do jeito que eu estou falando aqui. Eu vou lá no Excel, mostrar para vocês aqui, por exemplo, o que eu estava falando sobre ordenação para quem não tem tanta intimidade assim. Então, por exemplo, se eu tiver 10, 4, 3, menos 3 e 1, e eu quiser ordenar esses dados, a gente tem aqui, ó, tá vendo o botão classificar e filtrar que eu tinha falado? Então você pode vir com o botão do Excel e selecionar os dados, e vir exatamente aqui, ó, do lado do botão A e Z. Deixa eu colocar ele um pouquinho para cá para vocês verem. Tem um botão de A e Z que você pode ordenar os dados em forma decrescente ou em forma decrescente. Tá vendo? Esse botão de classificar aqui. Ó. Então, se eu chegar aqui e colocar de A a Z, ele ordena em ordem crescente. Se eu vier aqui e colocar de Z para A, ele ordena em ordem decrescente. Isso é bastante útil, tanto para letra quanto para números, tá bom? A ideia é exatamente isso. Como que será que funciona esse botão A a Z ou botão Z a A? Então eu vou deixar alguns dados aqui, que são os mesmos dados que estão na planilha do livro, né? Para a gente refazer, mas antes eu quero comentar uma outra coisa com vocês, que é exatamente o sentido de como você vai trocar números de posições em planilhas. Se eu tenho o número 5 e eu quero trocar esse número 5 com o número 4. Um está numa célula, o outro está numa outra. Teoricamente, a gente iria pensar em nossa cabeça na hora de programar, quem não tem, que está começando a programar, é fácil. É só você dizer para o Excel que a célula 1,1 recebe a célula 2,1 e a célula 2,1 recebe a célula 1. Matematicamente, quando a gente aprende lá no ensino médio e no ensino básico ou segundo grau, a gente pensa também x é igual a y, então y é igual a x. Mas em computação não é bem assim que funciona. Tá? Por quê? Porque quando você faz isso, eu vou rodar esse programa, ó, olha lá o que ele acontece. Ele acaba matando o número 5 e perdendo o número 5. Então, célula 1 que tinha o número 5, lembra daquela história que eu sempre falo, esquerda recebe o que vem da direita. Então você jogou o número 4 em cima do número 5, e na linha de baixo você disse que para o número 4 recebeu o que está no número na célula onde estava o número 5. Só que a célula que estava no número 5 já não tem mais o número 5, ele morreu. Ficou o número 4. Então o número 4 matou a célula onde estava o 5, e quando você mandou ele receber o que estava lá já não é mais o número 5, é o número 4. Então ficou 4 e 4. Então essa jogada de uma célula recebe a outra e a antiga recebe a que foi trocada, não dá certo. Então, errado. Você precisa obrigatoriamente criar uma nova variável, tá? X, Y, Z, troca. Aqui eu crio a variável troca como no livro, para você lembrar que você está fazendo uma troca de lugares, tá? Então, o passo é, primeiro, essa variável troca, guarda nela um número que quer ser trocado. Então, por exemplo, o 5, ele é salvo na variável troca.
Depois, a célula onde estava o 5 recebe a célula onde está o 4. Então o 5 vai morrer. Momentaneamente você vai pensar, mas vai ficar 4 do mesmo jeito. Sim, é verdade. Só que na linha de baixo, eu pego não mais a célula onde estava o 5, mas a célula onde está o 4. Ou seja, a troca. Né? E eu guardo em cima do 4. Então, voltando. Troca recebe 5. 5 recebe 4. 4 recebe troca. Quem é que estava no troca guardado? Era o 5. Então aí eu troquei todos eles de lugares. Tá? Em termos de célula, seria assim. Troca recebe a célula de cima. A célula de cima recebe a célula de baixo. E a célula de baixo recebe aquilo que está na nuvem, ou seja, aquilo que estava na minha variável de troca. Fazendo esse rodízio, eu consigo trocar os números. Tá? Então, em termos de algoritmo, seria isso aqui. Ó. Troca recebe cells 1, cells 1 recebe cells 2, 1, tá? Porque na verdade essa linha é exatamente a linha que a gente quer trocar. Eu quero transformar o 5 em 4. E depois eu quero que o 4 receba o 5, mas aqui ele morreu. Onde que está o número 5? Ele está na nova variável troca. Então, aonde está o 4, vem o que está na troca, que é o 5. Então é assim, 5 foi para a troca, 5 morreu e no lugar dele entrou o 4, 4 morreu e recebeu aquilo que estava em troca, que era o 5. Então eu fiz um revezamento, uma variação de lugares de ordem para trocar. O que era 5 virou 4 e o que era 4 virou 5. Isso é muito importante para o algoritmo da ordenação. Tá? Bom, então a gente entra no algoritmo em si, que é o chamado método da bolha. Vocês vão entender por que eles chamam método da bolha daqui a pouquinho. Então, o método da bolha funciona da seguinte maneira. Você vai precisar de 2 contadores, como a gente viu lá no capítulo 4. Tá? Então, suponha que eu queira colocar em ordem o número 5, 4, 2 e 3. O primeiro contador vai começar do primeiro número até o penúltimo número. Então, é um for ou um while que vai do primeiro número ao penúltimo número. O segundo for, que está dentro do primeiro, começa de i mais 1, tá? Até o último elemento. Então não é de 1 mais 1 não, é de i mais 1. Então veja bem, um contador começa do primeiro ao penúltimo. O outro contador começa do anterior mais 1 até o último. Bom, e aí você faz a seguinte pergunta. Com esses i e j, a gente vai perguntando se um número é menor do que o outro, mas dentro de 2 for, dentro dos 2 loops. Então, que jeito? 5, 4, 2 e 3. Quando i é 1, i começa com 1. J começa com 2. Por quê? Porque é i mais 1. Então, você está perguntando, o primeiro elemento é maior do que o segundo elemento? Então, se o primeiro elemento for maior do que o segundo elemento, troca. Está vendo a importância do troca? Eu vou trocar de lugar. Então, sim, o 5 é maior que 4. Como o 5 é maior que 4, o 5 vem para o lugar do 4 e o 4 vai para o lugar do 5. Ok. Próximo passo, a gente aumenta quem? Não o i. A gente aumenta o for mais interno, que é o j. J aumentou. Então agora eu tenho lá já o 4 e o 5 que já foram trocados de ordem. E olha que interessante, a pergunta não é para o segundo elemento e o terceiro. Porque esse ele já sabe que é menor que o anterior, ele não pode ser maior. Né? Então o que acontece? Ele fica isolado. Então eu pergunto, o primeiro novamente, que agora é o 4, ele pula o 5 e vai comparar esse 4 com o 2, que é o terceiro elemento, porque o j aumentou. Então ele pergunta, o primeiro elemento é maior do que o terceiro elemento? Sim, 4 é maior que 2. Como isso acontece, ele usa o algoritmozinho de troca e troca os dois de lugares. Então o 2 vem para o lugar onde está o 4 e o 4 vem para o lugar onde estava o 2. Aumenta quem? Aumenta o j, porque o j vai até o n. Aumentou o j. Aí ele vai perguntar, 2 é menor... 2 é maior do que 3, porque eu quero colocar em ordem crescente. 2 é maior do que 3? Não, 2 não é maior do que 3. Então, o 2 fica onde está mesmo e o 3 também. Bom, agora vem a parte interessante, porque o J estourou o contador, que ia até N. Eu tenho que aumentar o I. O que significa aumentar o I? Que agora as comparações
serão feitas a partir do segundo elemento. Nunca mais esse software vai voltar para o primeiro elemento. Então ele foi colocado numa bolha. Tá? Por isso que se chama método da bolha. Porque à medida que você vai encontrando os menores elementos, eles não se mexem mais. Eles ficam numa bolha, numa bubble. Tá? Bom, com i igual a 2, o j começa sempre de mais 1. Lembre-se disso. J é igual a 3. Então, quando i é igual a 2 e j é igual a 3, ele pergunta, o segundo elemento é maior do que o terceiro? Sim. Troca. Então, ele vem para cá e o 5 vem para cá. Aumenta quem? O contador mais interno. Aumentou. Aí você pergunta, o segundo elemento, que agora já é o 4 trocado, o segundo elemento é maior do que o quarto elemento? Sim, o segundo elemento é maior do que o quarto. Então, você troca de novo. Trocou, estourou o contador do J. Como você estourou o contador do J, o que acontece? Ele vai guardar numa bolha e esse 3 não se mexe mais. E aí o que acontece com o próximo i? O próximo i vai virar 3, que vai comparar só o 3 com o 4. Porque o 4 é i mais 1 quando começa. Então esses dois ele não mexe mais e ele vai perguntar, e agora? Quando o i é 3 e o j é 4, o terceiro elemento é maior do que o quarto elemento? Sim, 5 é maior que 4. Então ele vai trocar e vai colocar os dois na bolha porque estourou o contador do i, tá? E estourou o contador do j, que é o n. Então o i máximo dele era 3, se ele voltar um próximo passo virar 4, estoura. O j máximo dele era 4, voltar ao próximo passo é 5, estoura. Então com isso ele colocou numa bolha passo a passo todos aqueles que foram comparados um com todos. Então o método da bolha compara sempre um com todos os elementos, tá? Do ponto de vista de algoritmo, ficaria assim, ó, essa parte interna é aquilo que eu acabei de explicar ali atrás da troca. Então é a troca de elementos. Troca recebe o elemento de cima recebe o elemento de baixo recebe o que estava em troca. A pergunta é, o elemento de cima é maior que o elemento de baixo? Tá? Quem faz o papel do i e do j? É exatamente essa parte aqui, ó, são os contadores. Então, para i indo de 1 até n menos 1, abre-se o contador para j começando do i mais 1 anterior até o n. Então, o i vai de 1 ao penúltimo e o j vai do i anterior mais 1 até o último. Não é do 2 até n, não. É sempre do i anterior até n. Tá? Então, rodando na prática aqui, vou mostrar para vocês. Vamos lá no nosso VBA. Então, eu tenho aqui o algoritmo. Tá? Tem aqui o número que eu quero ordenar, ó, são os mesmos números do exemplo, tá legal? E eu quero ordenar esses números 5, 4, 2, 3 utilizando o algoritmo. Então eu tenho n igual a 4, tá vendo? Ó? Abri dois contadores, o i começa do 1 ao penúltimo, o j começa de i mais 1 até n, e aqui eu uso o algoritmo de troca se a célula na iésima posição for maior que a célula na jésima posição. Quando isso acontecer, troca, senão fica na bolha. Tá? Bom, rodando então o exemplo, olha que interessante. Está lá, ó, 2, 3, 4, 5. Ele trocou rapidinho os elementos da célula. Você pode perguntar, mas e o botão de Z para A, como é que funciona? Aí é só trocar o sinal, veja bem como é muito simples a programação. Tá? Se você quer colocar agora em ordem decrescente, ou seja, o maior deve vir primeiro, você só tem que trocar o sinal, ó, 5, 4, 3, 2. Tá vendo? Então, esse sinal manda na ordem do botão. Então, o botão Z para A é com o sinal menor. O botão de A para Z é com o sinal maior. Tá? Isso mais ou menos é isso que está colocado dentro do botão de ordenação do Excel. Tá? Mas você poderia perguntar, mas e no caso do vetor, como é que faz? A mesma coisa, não modifica nada. A única diferença é que agora aqui, ó, você vai colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui x, se lembrar lá da aula de vetor, né? x10 single ou integer, tanto faz. Tá? E aqui, no lugar de usar cells, a gente precisa carregar a célula antes para o vetor. Então eu faço aqui for i indo de 1 até n, x de i recebe cells e 1. Todos os elementos estão na coluna A. Tá bom? Next i. Então, nesse trecho do programa, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo
a alimentação das células para a memória run, para o vetor. Próximo passo, eu quero ordenar, mas eu quero ordenar na memória RAM, não quero mais ordenar nas células, tá? Porque como eu comentei lá no vídeo eu comentei no vídeo do vetor, é muito mais rápido você trabalhar com o vetor na memória, né? O vetor na memória RAM. Então eu vou usar mesmo a parte central do algoritmo, mas agora a ordenação vem no vetor. Então vai ser x de i, aqui x de j, a troca aqui x de i, a troca aqui embaixo x de i também, o que era cells vai tudo virar x, porque x é o nosso vetor, tá? E aqui x de j, tá bom? Então, ó, troquei do mesmo jeito que eu fiz com o algoritmo com a célula, só que a bolha agora está para vetor. E claro, você vai dizer, mas eu quero ver esse resultado lá, como é que eu faço? Eu agora inverto a ordem, eu jogo o que está no vetor dentro da célula. Então eu vou copiar esse aqui que já está pronto, ó, colocar aqui, tá? E vamos copiar, vamos só inverter a ordem. Então x de i vai para a célula I1, tá bom? Esse é o x de i. Então, agora, o que está ordenado já aqui, eu coloco dentro da célula que está lá. Então, eu quero colocar isso aqui em ordem decrescente. Ali já está. Vamos colocar mais um exemplo, então. É 5, 4, 2 e 3. Quero ordenar esses dados em ordem crescente. Se ele é maior, a gente troca. Então, eu venho aqui e rodo. Olha lá. Trocou do mesmo jeito. Tá? E a mesma coisa para cá. Se eu quiser decrescente, inverto o sinal do mesmo jeito, tá? Você pode dizer, mas e se tiver uma letra, nomes, como que eu faço para trocar? Bom, aí tem duas alteraçõezinhas quando você usar vetor. Se você tiver aqui o nome, Mário, Carlos, Ana e Mariana, por exemplo, tá? E você quer ordenar esses nomes em ordem alfabética. Bom, ordem alfabética é exatamente você quer ordenar em ordem como se fosse ordem crescente. Se uma letra for maior do que a outra, ele tem que inverter. A diferença é que agora o vetor não vai ser mais single, ele tem que ser letras, e letras em VBA é string. Tá? E a mesma coisa a troca tem que ser string, porque ela vai armazenar letras. Então, se eu quiser colocar isso aqui em ordem alfabética, olha lá, Ana, Carlos, Mariana e Mário, tá? Se você não quiser em ordem alfabética, quiser agora na ordem de Z para A, a mesma coisa. Inverte o sinal, esse é o Z para A. Então, o algoritmo, isso que é o bacana do algoritmo, ele não sabe se ele está usando letra ou número. Nós estamos ensinando para ele. Isso tudo é programável no Excel, tudo baseado em métodos. Esse método da bolha em particular é um método muito rápido, não é o melhor que existe. O melhor que tem ali, dependendo da complexidade que você quer ordenar, se chama Quicksort, tá? Mas esse método Bubble Sort ele é bem legalzinho, bem interessante, já resolve muitos problemas de ordem prática em termos de ordenação, não quando você está apenas em linhas ou colunas, mas se você estiver fora de ordem e quiser ordenar células em valores específicos, o botão AZ do Excel não funciona, mas você pode programar ele para funcionar com o método da bolha, que já resolve bastante coisa, bastante aplicação do dia a dia. Tá? Até mais.